Olá, pessoal. Então, eu venho aqui para passar esse tutorial para vocês da SEUAS com foco no protocolo, né? Então, como a gente já tinha trabalhado, já tinha dito, só reforçando, os comitês de bioética no uso de animais, ou chamado de comissões de ética no uso de animais, elas têm sua origem na década de 80, né, marcando ali a inserção da bioética institucional, né, na Europa e na América do Norte, até aproveitando o espaço aberto pelas comissões de ética com humanos. E 10 anos depois ela já começa a ser a realidade no Brasil, mesmo não sendo obrigatória, porque os pesquisadores tinham dificuldade de publicar seus artigos em revistas internacionais, justamente por não terem passado por uma comissão de ética, né? Então, inclusive a CEO da PUC, ela começou assim, né? O professor Mário, que no seu pós-doc no Instituto Kennedy, entrou em contato com essa nova realidade e trouxe ela para a PUC, né? Então, a gente começou aqui bem antes da necessidade legal. A obrigação legal de se constituir uma CEUA, ela vem em 2008, né? Quando, depois de 13 anos em tramitação, a Lei 11.794, também conhecida popularmente como Lei Arouca, o nome do deputado, o senador, não me lembro, que propôs essa lei, tornava então obrigatório. Deu-se um tempo de 5 anos para que as instituições se organizassem, então, efetivamente, a partir de 2013, toda instituição de ensino superior ou escola de nível técnico da área biomédica que criava ou que utilizava animais vertebrados para fins tanto educativos quanto científicos deveriam se credenciar no CONSEA, né, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, através da formação de uma CEUA, né, uma comissão de ética no uso de animais. Então, essa lei ela tem o intuito de normatizar a prática didático-científica da vivissecção dos animais, né? Não proibir, mas criar regras, criar normas de como que essas pesquisas deveriam ser conduzidas, né? Então, essa lei ela soma a Lei de Crimes Ambientais, que já existia desde 1998, que protege, né, os animais, dentre outros elementos da natureza, mas que ela é muito aberta, né? Então, ela só criminaliza causar maus-tratos a animais, mas também não tipifica maus-tratos, né? Diferente da Lei Arouca, em que ela criminaliza o uso de animais para atividades que não têm uma justificativa e para atividades que já tem alternativas para se alcançar esse resultado sem a necessidade do uso do animal. Ela vai considerar, então, aqui é um ponto importante, né, que se considera nessa lei também tanto a ação quanto a omissão diante do que determina a lei, né? Então, essas pessoas que vão contra ou que sabem e não denunciam, acabam sendo sujeitas, então, a um processo de criminalização, tanto na escala civil, administrativa ou criminal, né? O que pode, as penalidades, né? Então, as penalidades, elas podem, então, desde uma advertência até uma multa, interrupção, interdição temporária de todos da pesquisa e dos recursos públicos que essa instituição ela vem recebendo, e até uma interdição definitiva da instituição, caso ela não cumpra o que determina a lei. A CEUA, ela foi construída, né, todo esse processo de avaliação, de acompanhamento e sim de fiscalização da CEUA, ela é baseada nos princípios éticos dos 3 R's, né, da experimentação animal, que visa, no primeiro momento, sempre, o objetivo final, né, maior dessa legislação é a substituição do uso de animais por alternativas, né, tão eficiente quanto, né, que não compromete a pesquisa, obviamente, mas que existam essa substituição e ela incentiva fortemente os métodos alternativos. Contudo, ela entende que
que a curto, médio prazo, muitas, né, utilizações do animais para essa finalidade acabam sendo difíceis de serem substituídas no primeiro momento, porque demanda tecnologia, né? Então, ela impõe que todo pesquisador que vá utilizar o animal na pesquisa deve primar por técnicas, por métodos, por processos que reduzam o número de animais ao mínimo necessário para uma pesquisa e que refinem essa pesquisa de modo que o contato com o animal diminua, não se diminua qualquer tipo de sofrimento ou de desconforto do animal durante a experimentação, né? Incluindo aqui todo o processo de manipulação. E, obviamente, né, os princípios da precaução, da responsabilidade e da alteridade, né? Sempre procurar ter essa prática de perceber o mundo pela perspectiva do animal, né? Para poder prover para ele as melhores condições de bem-estar animal, né? E aí a gente precisa refletir o que eu tenho que pensar antes de decidir se eu vou usar ou não, né, um animal na minha pesquisa. Esse é o objetivo, né, de todo o processo, que no primeiro momento ele parece muito cansativo e burocrático, mas se entende o porquê, né, daquilo, ele fica muito mais se envolve com essa questão, se preocupa com essa questão. Então, todo o preenchimento do protocolo acaba sendo, na verdade, um grande exercício de reflexão, né? Então, o objetivo da CELVA é fazer cumprir a lei e todas as resoluções normativas do CONSER, né? Ela está submetida ao CONSER, então ela precisa ter esse papel, sim, de fiscalização, né? O CONSER, a CELVA nada mais é do que um braço, um olho do CONSER dentro das instituições, né? Então, a CELVA, ela não é submetida à instituição, mas ela é submetida ao CONSER, que é esse órgão, né, normativo vinculado com o governo. A CELVA, ela vem, então, prezar pela minimização da dor e do sofrimento e na promoção do bem-estar dos animais utilizados na pesquisa. Então, o olhar da CELVA é sim para o bem-estar dos animais, né? Mesmo essa pesquisa sendo justificada, mesmo entendendo-se o mérito científico da pesquisa, o olhar é para o bem-estar animal. E como eu tinha dito, uma preocupação muito grande de se incentivar os métodos alternativos, né? Sempre que preciso. Então, para isso também foi criado, junto com o CONSER, o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, né? O BRAC-CEVAM, convênio com a Anvisa e com a Fiocruz, porque, obviamente, né, os métodos alternativos precisam ser validados, né? Então, essa seria uma boa perspectiva de pesquisa, né? Desenvolvimento de métodos alternativos, validação e a incorporação deles. Tem alguns já, né? E a partir do momento que eles são validados, né, por esse órgão, o uso do animal para aquela finalidade passa, então, a ser crime, tá? Então, as CEUAs devem sempre incentivar a adoção dos princípios dos 3 R's. Então, por isso que é muito importante esse contexto educativo também, né? Então, se entende que ser ético no tratamento com os animais, agora que a gente tem a legislação, ela não é uma opção, é uma obrigação daqueles que desejam fazer ciência, né? Então, se você optou por fazer esse tipo de pesquisa, você vai precisar se submeter a essa legislação, sim, né? Os membros de um comitê multidisciplinar, o quanto mais multidisciplinar, melhor, né? A condição que a lei impõe é que os membros obrigatórios sejam veterinários, biólogos e um membro da sociedade, que devem estar presentes em todas as reuniões para validar as mesmas, por isso que é importante ter os seus suplentes, mas a partir daí os outros membros, ele fica aberto à própria característica da instituição e poder incorporar professores de outras perspectivas, mesmo que não da área biomédica, é muito importante, tá? Para se poder acompanhar essa pesquisa, é muito importante a existência de um formulário. Durante muito tempo não se tinha esses formulários. Eles eram muito específicos, cada instituição fazia a sua, mas o Conselho acabou baixando uma resolução normativa com os critérios que deveriam ter esse formulário. A gente ainda não tem um formulário unificado, né, como é a Plataforma Brasil, mas a gente tem um padrão do que se é necessário ver, né? Então, antigamente o pessoal entregava o projeto inteiro e a partir daí se fazia uma análise, mas a característica específica de cada projeto tornava muito difícil
conseguir ver aquilo que era importante dentro de um projeto de pesquisa, né? Então, ele acabou sendo destrinchado nos critérios que era importante saber como que iriam ser realizadas as pesquisas, levando em consideração a manipulação desses animais, em todas as etapas de pesquisa, a origem desse animal, os experimentos, como que ia ser feito o acesso e a minimização da dor, como que ia ser feita a eutanásia, né? Então, para todas essas etapas, o Conselho acabou criando, então, normas, né, de como deveriam ocorrer para que servisse como guia para esse pesquisador que muitas vezes não estava familiarizado com esse tipo de experimento. Importante também ressaltar que a CEUA, a sua base de criação é para proteger os animais utilizados em experimentos biomédicos ou industriais. E quando a lei torna obrigatório que a CEUA analise, né, participe da pesquisa envolvendo todos os animais vertebrados, ela inclui ali uma série de outras pesquisas que não têm um comprometimento ético tão forte como na experimentação, mas que também acabam ficando sujeitas a esses processos que muitas vezes são incompatíveis, né? Então, isso é importante frisar, né? Então, por exemplo, esse protocolo farmacológico de anestésicos, da eutanásia, isso é muito importante, já está bem determinado ali para esses grupos, como, por exemplo, para camundongos, para coelhos, para ratos, eles já foram bem determinados por pesquisadores da área para servir como um guia, né? Então, os pesquisadores têm à disposição esse guia para verificar se a pesquisa está de acordo ou não com que a lei prevê, né? Então, o pesquisador, a CEUA, né, ela tem um peso muito forte com relação a essas questões legais, né? Porque a gente tem que ficar o tempo todo muito ligado no que a gente está fazendo, porque como diz ali, uma omissão pode reverter numa criminalização, né? A CEUA, ela é coparticipante dos projetos de pesquisa, né? Se entende que ela é um membro daquela pesquisa, então ela tem uma responsabilidade ali e um peso por a questão da questão legal, um peso muito grande, né? Ela é um momento de tensão muito grande, porque ela tá fazendo parte ali dessa equipe, né? Então, ter esse guia, ela alivia um pouco o processo, porque o pesquisador tem onde se apoiar e ele vai dar o seu parecer, vai deliberar de acordo com o que a legislação tá pontuando. No entanto, isso é um problema, porque quando acaba por vir uma situação nova que não tem nada escrito ali na legislação, ele acaba se sentindo perdido, né, nessa sua deliberação e exigindo que a legislação se posicione e traga cada vez mais informações para as mais grupos que não se tinha pensado. Então, hoje a gente tem um monte de resoluções normativas, não me lembro agora quanto que está, mas acho que já deve estar em torno de 50 resoluções normativas que vêm agregar a essa lei para trazer, então, essas orientações de como manipular, de como controlar a dor, o experimento e a eutanásia desses animais, né? Então, como eu tinha dito para vocês, o protocolo ele vai ser baseado no princípio dos 3 R's, né? Reduzir, substituir, né? Preza-se pelo mal menor, né? Então, inclusive, se pede que, à medida do possível, substitua os animais vertebrados, que têm um sistema nervoso mais elaborado, por invertebrados, né? Ou por plantas, ou por cultivo celular, ou por tecnologia, né? A redução, escolher o melhor modelo, né? Muitas vezes aquele animal que a gente usa não é o melhor para a nossa pesquisa. Melhor um grupo de animais que venham de uma mesma linhagem genética, para que você tenha uma menor variabilidade, para que se possa ter uma menor repetição, né? E o refinamento, né? Que seriam as novas técnicas para diminuir, né, todo o sofrimento e a dor que inevitavelmente vai existir, porque o animal está confinado, isso não tem como mudar. Avaliar os riscos e benefícios da pesquisa, levar em consideração o princípio da ciência, né, ou seja, a capacidade de sentir dor, né, e levar e conduzir a uma reflexão de uma justificativa moral para que esse uso do animal seja, então, validado.
Ressalva-se que o comitê ele também tem um papel educativo muito importante e é muito importante essa capacitação bioética. Então, existem muitos comitês que não têm bioeticista, né? Então, a presença do bioeticista nesses comitês ela é fundamental, né? E se não tiver um bioeticista, pelo menos que haja um curso de capacitação em bioética para que esses membros entrem em contato com esses princípios e com esse processo de deliberação que é próprio da bioética, né? Então, é muito complicado, né? Porque para a gente poder avaliar bem-estar do animal, o sofrimento do animal, ainda é algo muito subjetivo. A gente tem aí algumas pesquisas despontando em alguns grupos, mas ainda é muito, muito subjetivo. A gente vai avaliar com o nosso olhar, com a nossa perspectiva, né? E embora a gente procure por inúmeros parâmetros, né, genético, sanitário, condição do ambiente, transporte, enriquecimento ambiental, dieta, cuidados no pré e pós-operatório, ainda assim a gente vai ficar em dúvida o quanto aquele animal está sofrendo, o quanto aquele animal está sentindo, né? Então a gente precisa de mais pesquisas para subsidiar, sem dúvida nenhuma, né? E a relevância científica do projeto é fundamental, né? Porque esse projeto ele tem que gerar um conhecimento novo, ele tem que ser factível, possível de ser realizado, né? E ele tem que ter um valor agregado ali na sua relevância para a sociedade, né? Então, ele tem que ser algo que a sociedade precise e que justifique o uso desses animais. Então, estudos que são estudos de campo, estudos clínicos, estudos de manejo, né, eles acabam sendo incompatíveis com o protocolo, né? Então, é nesse momento agora que se necessita ajustar, refletir, ponderar e procurar, né, quais são as fragilidades, né, desses tipos de pesquisa e como prover condições para que esses animais tenham as suas condições de bem-estar elevadas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no caso de animais silvestres, já existe uma legislação e os pesquisadores se apoiam muito nela. Trabalhar com animais silvestres envolve mandar projeto para órgãos reguladores de questões ambientais, então é muito exaustivo, né? Então, o Comitê de Ética é mais uma burocracia, né, que vista assim por esses pesquisadores, se eles não entenderem o porquê desse protocolo. Então, muito importante pensar nele como uma possibilidade de ter uma reflexão ética, da importância dos invertebrados estarem também dentro desse contexto, levar em consideração as coletas didáticas que são redundantes, né? Que a gente está tirando o bicho da natureza, está matando o animal sem necessidade, muitas vezes. Às vezes a gente tem coleta por esgotamento, vai lá e tira todos os bichos que tinha naquela população. A gente ainda tem técnicas de manipulação e conservação que causam muito desconforto e além do próprio impacto no ambiente, né? Com relação a aulas práticas, elas ficam proibidas a vivissecção para menores de idade, né? E a gente tem que levar em consideração aqui a cláusula da objeção da consciência, que hoje, para o CONSEA, deve ser levada em consideração, e o aluno que não queira, né, por motivos das suas crenças e dos seus valores, ter aula com vivissecção, ter aula com animais, ele pode sim pedir para esse professor e para essa instituição métodos alternativos, né? Essas aulas práticas que a gente tem com animais, elas na verdade estão reproduzindo o modelo da era clássica, né? Então a gente não pode mais aceitar, no momento que a gente está de desenvolvimento de tecnologia, a gente não agregar essa tecnologia também no ensino, né? Como já está sendo feito em algumas instituições, mas ainda com resistência em outras, né? Então é importante que tanto o professor quanto o aluno entenda do que a gente está falando, para que seja possível dar esse passo, né? Instituições internacionais de renome já não usam animal em nenhuma possibilidade, né? Mas a gente ainda tem um processo muito lento de docentes que não conhecem a legislação ou que não conhecem as alternativas ou que não têm incentivo nem tempo para poder desenvolver essas alternativas, né? Então, a gente tem aqui aula de zoologia, análise experimental do comportamento, técnica cirúrgica, toxicologia, que vão gerando esses conflitos, né? O SEUA também tem o papel de fiscalização e monitoramento, né? Então, o CONSEA considera como uma infração administrativa a ação ou omissão da pessoa física ou jurídica com relação a, primeiro,
Criação e utilização de animais de atividade e ensino por autônomo sem credenciamento no Conselho. Tem que ter credenciamento lá, né? Qualquer tipo de biotério. Deixar de oferecer cuidados para os animais, né? Tanto na manutenção quanto na manipulação ou na eutanásia. Realizar experimento que pode causar dor ou angústia sem sedação, analgesia ou anestesia. Realizar experimentação sem autorização da CEUA e reutilizar o mesmo animal para outros procedimentos e realização de procedimentos sem a presença de um profissional graduado. Então, o aluno de graduação não pode sozinho estar diante de um experimento. Tem que ter um profissional junto com ele que assuma a responsabilidade do que está sendo feito. E a CEUA, assim, deve monitorar todas as atividades dos biotérios, o que está sendo feito lá, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, enfim, através de vistorias e dos experimentos também, tá? Porque se a CEUA é entendida como membro da equipe, caso dê algum problema, o primeiro que vai ser chamado para responder vai ser a CEUA. Daí só então vem o pesquisador, enfim, né, vem a outra equipe. O que eu preciso ter? Quais são os tópicos que são importantes a gente pensar quando a gente vai fazer um projeto? Primeiro, preciso realmente do modelo animal para minha pesquisa? É o primeiro ponto. Será que fazer o experimento animal é imprescindível? Será que eu não consigo fazer meta-análise de estudos que já existem? Será que eu não consigo ter uma outra forma de alcançar esse meu resultado? Eu tenho que usar um animal? Primeiro passo. O que já foi feito a respeito desse tema não é suficiente, então eu tenho que fazer uma exaustiva revisão de literatura e ver se já não foi esgotado, né? Se eu já não tenho informações suficientes sobre esse tema e se eu não vou estar repetindo ou a minha pesquisa não vai ter de uma forma de agregar a esse conhecimento e remodelar o meu projeto para que de fato ele agregue ao que já exista, né? Esse animal é realmente o melhor modelo para testar a minha hipótese? Isso é muito, muito importante, porque tem muitas instituições, por exemplo, que só criam camundongo, e a pessoa vai fazer uma pesquisa que o camundongo não tem um metabolismo ou um comportamento adequado para responder aquela pergunta, mas é o único bicho que tem. E ela acaba fazendo com camundongo. Ou ao contrário também, a instituição só cria rato, então ela vai fazer só com rato, porque é aquele modelo que ela tem disponível ali. Mas, de repente, o melhor para ela era fazer em coelho, ou até fazer em cachorro, mas, né, por uma questão até logística, ela acaba fazendo com outro modelo. Vamos usar o animal à toa, vamos tirar a vida de animais à toa, ela não vai de fato agregar ao conhecimento, ela vai servir para ela, no máximo, ter uma dissertação e cumprir os seus créditos para poder ter o seu título. Mas para a ciência, enfim, acaba sendo, então, na verdade, algo pessoal, né, para satisfazer um interesse pessoal e acaba não agregando com o todo. Não há um substituto, né? Entendi que ele é o melhor modelo, enfim, não há como substituir. O que conheço realmente sobre a biologia e comportamento dessa espécie? Aí, uma vez definido o meu modelo, é rato, é camundongo, é coelho, eu preciso estudar profundamente a respeito dos aspectos biológicos e do comportamento dessa espécie que eu vou lidar. Ela não é um brinquedo, ela não é um tubo de ensaio vivo. Ela é um ser vivo que tem processos biológicos, que é importante porque eles podem afetar a resposta da minha pesquisa, né? 6. O que eu posso fazer para refinar a pesquisa, torná-la mais precisa, fidedigna, eficiente, de modo que se utilize cada vez menos animais e que eu cause cada vez menos sofrimentos a esses animais, né? É pesquisar, é criar, é inovar, né? Quais fatores poderiam influenciar nos resultados da minha pesquisa, né? Isso tem que estar claro na minha mente. A temperatura pode afetar, a falta de comida, ele comer mais ou menos pode afetar, ele comer um determinado tipo de ração pode afetar, ele está sozinho ou está acompanhado pode afetar, né? Então, eu preciso ter domínio do que pode. É lógico, a gente não vai conseguir dominar tudo, mas eu preciso pensar em todas as possibilidades que podem afetar o resultado da minha pesquisa e inutilizar ela. Aí eu usei esse animal em vão. Eu não posso usar esse animal em vão. Eu tenho que ter certeza, me munir de certezas para que eu possa definir, né, de fato, o que eu vou analisar dessa pesquisa e infligir a menor sofrimento para esse animal.
Qual a origem desses animais? Isso é muito importante, né? Eles vêm de uma mesma mãe, do mesmo pai, são irmãos, né? Como que eles foram criados, esses pais, né? Como que eles foram manejados? Esses animais que eu vou pesquisar é utilizado enriquecimento ambiental ou não? Então, é muito comum no experimento. Esse ratinho é colocado no laboratório, ele vai lá, faz lá a experimentação, o bioterista tira e leva ele lá para o ambiente onde ele vai ficar, e o pesquisador nem sabe direito como que ele come, quanto tempo ele come, se lá no ambiente dele ele está no ambiente estressante ou não. Então, é importante conhecer tanto a origem, né? Porque se eu estou fazendo um experimento em que eu vou fazer uma repetição em irmãos de mesmo pai e mesma mãe, eu tenho uma possibilidade de homogeneidade genética maior do que não irmãos, obviamente, então minhas repetições elas são menores, né? Existem laboratórios que já têm o PCR ali para fazer o teste genético no momento, né? E escolher os melhores animais para se fazer as repetições, né? Animais que são clones, né? Melhor ainda, né? Porque daí você com 3 bichos você já tem as suas repetições, né? Porque são iguais, né? Então isso acaba diminuindo o número de animais, né? Quais variáveis podem influenciar no nosso resultado, né? Novamente, e devo informar esses dados na publicação, tá? Então, é muito importante na publicação depois informar o que pode ter variado, os vieses da pesquisa. Por que que isso é importante? Isso não vai desmerecer a sua pesquisa, mas você não vai atrapalhar o caminhamento, o caminho no desse conhecimento, né? Porque imagina um pesquisador que pega o teu trabalho para comparar com o dele, e você não dá todas as informações para ele de como que foi feita a sua pesquisa, isso pode atrasar, porque daí ele não vai conseguir utilizar os teus dados ou vai ter um resultado, uma interpretação diferente da que não é de verdade, né? Então, aqui a sinceridade é muito importante. Devo fazer um planejamento estatístico para diminuir o número de animais? Sim, né? Então, antes de começar a pesquisa, é muito importante o contato com o estatístico para ele definir qual que é o teu número mínimo que você precisa para poder responder. Porque também não adianta, vou usar só 5 bichos, e esses 5 bichos não dá a resposta que você quer, você não tem um resultado que você possa usar de fato, que vai agregar ao conhecimento, e esses 5 vão ser inutilizados, né? Foram utilizados à toa. E se você tivesse usado 10, pelo menos usaria 10, mas o resultado da sua pesquisa, de fato, iria contribuir, né? E o que poderia, né? Quais são as influências que poderiam fazer com que a amostra ficasse mais homogênea? Então, isso é muito importante, né? Pensar numa amostra, quanto mais homogênea, melhor, para que você consiga comparar os resultados desses poucos indivíduos que você tem. Consigo compartilhar os animais com os meus colegas? Isso é muito importante. Um mesmo animal não pode ser utilizado em mais de um experimento. Porém, vamos supor, eu vou fazer um experimento porque eu quero analisar a influência de um determinado fármaco no rim. Mas eu vou usar só o rim do bicho para fazer a análise e o resto eu vou jogar fora. Será que eu não poderia compartilhar com colegas e enquanto eu estudasse o rim, o outro estudaria o pulmão, o outro estudaria o cérebro, né? Enfim, então aproveitar dentro de uma mesma amostra, fazer mais análises para que a gente possa maximizar, né, esse animal que de fato acabou perdendo a vida para contribuir para a ciência, né? Pensei em todos os riscos que o animal terá, isso é muito, muito importante, né? Porque se eu vou colocar uma determinada, vou supor, eu vou fazer um teste de uma pomada, por exemplo, né? Será que essa pomada pode ter uma reação alérgica, pode ter uma outra reação que não é a do meu experimento, né? Que risco que o animal vai ter diante desse experimento que eu estou fazendo com ele? Eu tenho que pensar em todos os riscos. Posso, lógico, não alcançar todos, mas o que eu conseguir, ele tem que ser pensado. Pensei nas imprevisibilidades que podem surgir. Tem que pensar, tem que sentar, pensar, ler e listar tudo o que pode acontecer. O animal pode pegar uma infecção, o animal pode cair, o animal pode levar uma mordida do outro animal. O que pode acontecer? E, dentro de cada possibilidade do que pode acontecer de imprevisto na minha pesquisa, eu tenho que pensar numa medida mitigatória, caso ela ocorra, né? Então, eu estou manipulando o animal, aí ele, de repente, caiu da minha mão, no chão. Se isso acontecer, é lógico, né, que eu não espero que isso aconteça, mas se isso acontecer, o que eu faço? Então, eu tenho que ter uma lista de medidas
que eu vou adotar caso o animal pegue uma infecção, caso o animal tenha uma alergia, caso o animal me morda, caso eu tenho que ter tudo isso preparado, né? Lembrando que os biotérios eles têm que ter um veterinário. Vamos supor que esse animal caia, se machuque de uma forma ali, e o veterinário é que vai ter que fazer uma avaliação se ele tem chance de ser curado ou não. Vamos imaginar que ele cai e quebra o pescoço, né? Então, lógico, o pesquisador não quer perder sua amostra, ele só tem 10 animais. Então, de repente, ele tem um animal que está ou ficou muito doente, ou que sofreu um acidente, e ele simplesmente ele ignora isso, não avisa ao veterinário, não toma uma atitude mitigatória, o animal vai sofrer e esses dados não vão poder ser utilizados para pesquisa. Porque se forem, é lógico, o resultado do animal diante de uma situação dessa é incompatível com o que se espera ali para a pesquisa, né? Então, né, obviamente, não pode. É preciso avisar o veterinário e ele vai tomar uma decisão. E se for irreversível, ele vai ter que fazer a eutanásia sim, né? É importante ter um prontuário individual para cada animal, assim como, né, as pessoas têm seu prontuário individual. Cada animal, mesmo que você tenha 100, é importante ter lá todos os dias, como que ele estava, né, as medidas, né, fisiológicas que fazem parte da pesquisa. Então, é preciso apresentar esse prontuário para que a CEUA avalie, né, e veja se todos os critérios de acompanhamento estão sendo considerados ali, e eles devem estar disponíveis para que a CEUA também tenha acesso e para que o próprio biotério tenha acesso, né? Então é muito comum o aluno chegar lá, pegar um papel qualquer e anotar como que o bicho tá. Não, tem que ser um prontuário certinho, de preferência que isso no futuro ainda fique disponível de uma forma digital, né? Para que se possa, outros membros da equipe possam ter acesso a esse prontuário também. O que se conhece a respeito do comportamento da espécie que irei estudar? Dá para avaliar as condições de bem-estar? Isso é muito importante, né? Porque se eu vou lá fazer uma avaliação para ver se ele está bem ou não, o que significa ele estar bem ou não, né? Como que está ele de cabeça baixa, ele de olho fechado, ele escondido, o que significa isso, né? Então, é importante eu ter os parâmetros que se conhecem de bem-estar desse animal. Caso o animal não esteja bem, o que devo fazer, né? E quais são as consequências para o resultado da pesquisa. Então, não dá para ignorar, ele não está bem, eu estou vendo que ele não está normal. Se eu não tenho condições de tomar uma decisão, que eu procure os outros responsáveis para me ajudar nessa decisão. Qual que é a minha responsabilidade em veicular esses resultados sem apresentar os vieses? Você vai estar veiculando uma informação não totalmente verdadeira, né? Então, às vezes, as condições que a gente tem para fazer pesquisa não são as ideais, não que isso não seja importante ser publicado, mas que tenha que ser informado todos os vieses da pesquisa. Por exemplo, então eu coloquei lá que a minha pesquisa vai ocorrer na temperatura de 20 graus, mas teve lá um período que quebrou o ar-condicionado e durante, sei lá, 3 semanas o experimento ficou a 30 graus porque estava muito calor lá dentro. Isso já é o viés da pesquisa. Não vou falar nada, vou ficar quietinho, porque a maior parte do tempo estava 20 graus, estava como eu falei. Só que aquelas 3 semanas em que o bicho ficou a 30 graus, pode ter influenciado no resultado da tua pesquisa. Como que você não vai informar isso, né? Você precisa informar isso. É um viés que precisa estar ali, porque quem lê a tua pesquisa vai saber que aquele resultado aconteceu naquelas condições, né? Então, é importante que quais condutas éticas devo tomar como cientista é a sua responsabilidade técnica, social e ética do que você está veiculando como verdade. A tua dissertação ou o artigo que você publica, ele não deve ser apenas para satisfazer a sua necessidade individual de ter uma dissertação para poder ter um título. Ela tem um papel social. A pesquisa ela tem um papel social. Então, o cientista precisa estar ciente disso, né? Como devo tratar os animais? Como percebo esse animal? Né? Que valor eu dou para esse animal? Isso tem que estar refletido. Ele é só meu tubo de ensaio? Ele está aqui só para servir a minha necessidade? Ou eu olho para ele como ser vivo? Né? Devo me preocupar com o seu bem-estar? Quais legislações normatizam o uso de animais? O pesquisador precisa conhecer essa legislação, né? Ele precisa saber da responsabilidade dele nas etapas da realização dessa pesquisa. A CEUA não é só a burocracia, né? E como que deve ser feita a fiscalização da vida desse animal, como que a CEUA pode proceder para essa fiscalização, enfim, né? Então, a CEUA
Comissão de Ética no Uso de Animais vem, então, cumprir e fazer cumprir as leis sob a orientação do CONSEA, né? O objetivo é a proteção de animais pesquisadores e instituições, porque se a CEU ela vai fazer a ponte entre a legislação e o outro ponto, é lógico, ela olha para os animais no primeiro momento, mas ela também está olhando para o pesquisador, ela também está olhando para a instituição. Então, quando ela avalia o projeto do pesquisador, não é querendo barrar ele, é justamente colocando ele em consonância com esse princípio dos 3 R's, em consonância com essa nova perspectiva do bem-estar animal, né? Então, o papel dela é o papel de ponte, é o papel agregador, que é o papel da bioética, mas ele é visto como um órgão fiscalizador, ele é visto como um órgão carrasco, as pessoas que fazem parte da CEUA são discriminadas, porque, infelizmente, não se entende, né? Os pesquisadores não conseguem entender esse papel da bioética dentro da CEUA, né? Então, como que ela vai cumprir essa lei? Conferindo os projetos, orientando os projetos, monitorando os protocolos, monitorando as pesquisas, monitorando as aulas, trabalhando junto, né? O trabalho conjunto dela nessa CEUA, né? Esse é o protocolo, né? O protocolo que a gente fez aqui na nossa CEUA da PUC, mas que também que tem, né, esses critérios aqui importantes, né? Então, aqui a gente tem essa resolução aqui, número 27, ela cria esse formulário, né? Então, esse formulário ele é baseado ali nessa lei. O que a gente tem aqui nesse formulário? A gente começa aqui já com o mérito científico da pesquisa, né? Então, ele coloca aqui a finalidade da pesquisa, né? Ele não pode ser duplicativo, tá? Então, esse projeto ele precisa ter uma inovação, ter um mérito científico, né? Por isso que se pergunta aqui o objetivo da pesquisa e o objetivo acadêmico do estudo, né? Então, é importante que o uso dos animais eles estejam relacionados com o mestrado, com o doutorado, no máximo com uma iniciação científica que está vinculada a projetos de mestrado e doutorado. TCC é muito complicado, né? Então, antigamente, se usava para TCC 100 bichos, 1000 bichos, e o TCC é muito mais difícil gerar uma publicação, gerar ciência mesmo, do que mestrado e doutorado, né? Hoje já não se pode fazer projetos de iniciação científica, TCCs, desvinculados de um programa maior de mestrado e doutorado usando animal. Isso é inconcebível, né? É importante aqui que tem o termo de responsabilidade, né? Esse termo de responsabilidade eu acho ele bastante perigoso, né? Porque eu aqui certifico que li a lei, né? Que conheço a lei, a gente sabe que a lei e todos os, li o disposto na lei 11.794 e nas demais normas aplicáveis à utilização animais. Então, isso está querendo dizer que esse pesquisador, ele leu e entendeu a lei, que é uma coisa muito grande, muito complexa e muito difícil de entender, que nem quem se debruça nela todo dia consegue entender, e que esse estudo não é duplicativo, e que ele possui mérito científico, e que a equipe participante ela foi treinada e é competente para executar esses procedimentos. A pessoa assina isso, se ela não assinar isso, todos os membros da equipe têm que assinar, o projeto não sai. Eu acho complicado, porque é uma forma de colocar a responsabilidade na mão do pesquisador, mas também ele está assinando, porque ele é obrigado a assinar para poder ter o projeto dele, e ele não tem ideia do que isso está querendo dizer, né? Então, se o pesquisador não passar por um processo educativo e entender o que ele está assinando, eu, ao meu ver, acredito que essa assinatura ela não tem validade, né? Ela é apenas uma função burocrática, né? Aqui a gente vai ter um cronograma, né? Início e final. Está na lei, não pode iniciar uma pesquisa sem ter o aval definitivo da CEUA. É crime. É crime e essa pesquisa está invalidada. A CEUA não analisa a pesquisa que já iniciou. Ponto. Tá? Então, não pode ter. Isso aqui está ali na lei e ela tem que ter uma análise prévia, tá? Não pode. O terceiro aqui é o responsável, né? Então, aqui a gente tem as obrigações do pesquisador, né? Então, ele vai ter que assegurar o cumprimento das normas, ele vai ter que submeter o projeto à CEUA antes do início do projeto, ele vai ter que assegurar que teve um treinamento da equipe, né? Então,
Essas aqui são as obrigações do pesquisador, que o pesquisador tem que saber antes dele se colocar aqui como responsável, tá? E aí depois a gente tem a equipe aqui que tem que ser formada. Estudantes não podem realizar atividades com animais sem supervisão de um profissional e toda a equipe tem que ser treinada. Esse treinamento, o responsável pela equipe tem que dar uma certificação desse treinamento e por isso que o CONSEA estava colocando a importância de ter cursos preparatórios para que a pessoa seja capacitada com relação a essas questões legais e éticas envolvidas aqui no Comitê de Ética. Aqui a gente vai colocar os dados científicos do projeto, né? Então, é importante para a CELA saber como esse projeto foi planejado, qual é a relação com os objetivos que se pretende alcançar e, principalmente, se atestar que esse pesquisador fez um grande levantamento bibliográfico que ateste que esse estudo não é duplicativo, né? Tenha de fato um mérito, né? Aqui a gente vai colocar a justificativa, não é a justificativa do projeto, é a justificativa do porquê usar o animal, né? Então ele tem que mostrar aqui para a CELA que o uso do animal ele é muito importante, ele tem uma justificativa idônea, tem um mérito científico e não tem como obter isso de outras formas, tá? Então é muito importante aqui que ele traga esse elemento e que ele aqui na justificativa, no uso do animal, ele já se comprometa do que ele vai fazer para poder reduzir e refinar esses experimentos, já que não é possível substituir, tá? Aqui a gente vai colocar a relevância, né? Então, o pesquisador tem que colocar qual que é o impacto do uso desse animal para o avanço do conhecimento científico na saúde humana, saúde animal, né? Então, aqui o CEUA tem que olhar e falar, pô, esse é um trabalho relevante, né? Vamos usar animais, mas ele é muito importante para a ciência. Então, qual que é o grau de inovação, o que ele vai beneficiar no conhecimento científico, o que ele vai ajudar a sociedade. Então, precisa colocar isso aqui de uma maneira bem clara, né? Aqui ele vai colocar quais são os riscos, né? Quais são os riscos que o animal vai ter de ser submetido a esse procedimento, quais são os riscos que existem nas complicações desse experimento, né? Quais são os aspectos aqui de biossegurança que devem ser levados em consideração, que podem ocorrer com esses projetos, e lembrando que sempre ao colocar o risco, colocar quais são as suas estratégias de minimizar ou mitigar esse problema, né? Então, os aspectos de segurança aqui são muito importantes. E a justificativa de não usar métodos alternativos, né? Então, aqui você precisa colocar bem claramente que não, que situação que está os métodos alternativos nesse segmento e se existem, se não existem, ou do porquê vocês não estão usando outros métodos, né? Que seria o R aqui da substituição, e você atestar mesmo que não tem como, né? Aí agora vai para os dados da espécie, né? Então aqui tem o modelo animal. E se tiver mais de um modelo animal, precisa colocar aqui os dados para todas as espécies que vão ser utilizadas. Então, espécie, nome comum, linhagem, idade, peso, enfim, tudo precisa ser discriminado aqui, né? Então, aqui era, no nosso projeto, tinha aqui na primeira vistoria, na segunda vistoria, o que estava faltando, né, para o pessoal colocar na análise, né? Aí a gente tem aqui os dados da origem do animal, né? Se forem animais silvestres, ainda tem que ser submetido ao CISBio, que é um segmento do IBAMA que avalia os animais silvestres, e se forem geneticamente modificados, tem que ter o projeto cadastrado no CTN-Bio, né? Então, é mais burocracia aqui envolvida. Muito importante com a origem dos animais, porque a pesquisa ela é responsável pela origem dos animais também, se eles estavam sendo manipulados e criados com boas condições também nos biotérios, tá? Então, esses biotérios de onde os animais vieram têm que ser cadastrados no CIUCA, que é um órgão que também está cadastrado ao CONSEA, e se esses animais forem comprados, esses locais de venda, esses criadouros, vão ter que ser cadastrados também na instituição e avisados isso lá para o CONSEA. Então, é responsabilidade do pesquisador e da instituição de pesquisa, do professor, e suas respectivas CEUs, avaliar se os animais obtidos dos fornecedores, a que se refere, né, o artigo, possuem qualidade condizente com os objetivos do estudo da pesquisa. Ou seja,
Uma vez que você adquirir esse animal, você está adquirindo a vida anterior dele também. E é uma responsabilidade. Aqui, então, a gente tem o local e as condições de alimentação, né, dos animais, né? Então, é preciso aqui mostrar todos os dados de como que vai ser o oferecimento do alimento, quantos animais vão ter por área, o tipo do bebedouro, a fonte de água. Então, todos esses dados aqui é importante para a CUAV se está de acordo com o que as normatizações dizem a respeito dessa espécie. Descrever onde que os experimentos eles vão ser realizados. Lembrando aqui que existem diferentes tipos de biotério, né? O biotério, na verdade, o biotério, pela definição do CONSEA, é o local onde são criados e mantidos animais para serem utilizados no ensino ou na pesquisa, né? Esse biotério precisa ser cadastrado. Há uma intenção do CONSEA em que existam alguns poucos biotérios que forneçam os animais para o Brasil inteiro, provavelmente um por região, para que se tenha um controle melhor dos animais que estão sendo criados e utilizados em pesquisa. As instituições até então pode ter, né, esse biotério de criação, mas ele está diminuindo bastante, né? Então a ideia é que a instituição tenha apenas biotério de manutenção, que é um local onde não se cria animais, eles não se reproduzem, mas eles são mantidos ali para poder fazer a pesquisa, enfim, né? E tem o biotério de experimentação, que é o local onde o animal vai para fazer experimentação e ele não vai ficar ali mais do que 12 horas, né? Ele vai, faz experimentação e volta para o biotério de manutenção, onde ele pode ficar sem se reproduzir, e no caso do biotério de reprodução, é aquele que se reproduz, né? Então, existe um guia do CONSEA que mostra se o biotério está atendendo ou não as normatizações. Se você adquirir um animal de um biotério que não cumpre isso, lembre-se, você corresponde. Então, a instituição que queira cadastrar o seu biotério deve, então, consultar esse guia para ver quais são, né? E é muito importante se ater que as condições do alojamento e do ambiente onde o animal está pode influenciar também no seu resultado. Então, é muito importante que o pesquisador tenha conhecimento total de onde os seus animais estão e como eles estão sendo cuidados, porque isso pode sim influenciar no resultado do seu trabalho, tá? Aqui pede-se um item de planejamento estatístico, né? Então é importante ter aqui, lembrando que o procedimento estatístico está relacionado com o refinamento da pesquisa, né? Então um bom planejamento vai ter um número suficiente de animais para ter uma resposta validada cientificamente, tá? É muito importante, em alguns casos, fazer um experimento piloto, até para ver, às vezes tem alguns experimentos, algum tipo de pesquisa que há muitas perdas, os animais morrem muito, né? Então, dependendo do tipo de manifestação clínica. Então, por exemplo, o estudo de animais que teve algum tipo de problema cardíaco, por exemplo, né? Então, se faz essa lesão para poder testar essas drogas. Então, é muito comum perder muitos animais, né? Então, é importante o piloto para saber quanto que são essas perdas para poder se determinar o número de animais iniciais. O grau de invasividade dos experimentos ele é muito importante, né? Porque geralmente o pesquisador vai colocar o meu é G1 ou é G2, achando que a gente vai olhar só para isso lá no comitê e isso vai passar. Não, é importante que ele tenha consciência do grau de dor e sofrimento que o seu experimento está causando nesse animal, né? Porque a partir daí ele vai direcionar todo o protocolo dele, todo o prontuário de acompanhamento e todas as perspectivas de atitude mitigatória, né? Então ele determina aqui, mas se não estiver correto, obviamente ele é pedido para refletir sobre o nível de estresse, de dor e desconforto que esse experimento causa no seu animal. O monitoramento, então, que é a partir desse prontuário individual. Então, é importante o desenvolvimento de estratégias e de protocolos. Aqui não existe um padrão, né, porque cada experimento tem uma perspectiva diferente, mas é importante ele ter um prontuário também, né, para poder monitorar esse animal. Se ele não sabe,
né? A lei diz que o fato de você não saber se o animal está sentindo dor ou não, não é motivo para você não prover o bem-estar dele, tá? Então, ela diz para você fazer estudos pilotos, para você entender como que é o animal numa condição boa, para você ter um parâmetro para você poder comparar depois dele após uma cirurgia, por exemplo, um experimento, né? Aí o protocolo vai pedir para você detalhar, né, para o pesquisador detalhar aqui todos os tipos de estresse que ele vai passar e os fármacos que vão ser utilizados, né, nas suas doses e concentrações e posologia e tudo isso, né. Para isso, muitos animais, o CONSEA já traz o modelo de fármacos, né, e de como eles devem ser usados e quais dosagens eles devem ser usados e a via de inoculação, tá? Então, tudo isso aqui deve ser acompanhado, nem todos são compatíveis para todos os animais, então a gente já tem aqui bastante coisa já avançada e a intenção aqui é diminuir a dor e o sofrimento desse animal, sem dúvida nenhuma, né? O pós-operatório também precisa de um prontuário individual, né, aqui de acompanhamento, né, que daí vai ficar, né, a critério de cada um dos casos, né, e o uso dos fármacos que vão ser utilizados aqui no pós-operatório também, o tempo de pós-operatório, enfim, né. Então, é um momento muito delicado, né, esse momento do pós-operatório, então ele tem que ser olhado aqui com muita atenção, que é um momento que pode gerar muito desconforto, muita dor, para o bichinho, sem dúvida nenhuma, né? Aqui, ele pede se o animal vai ser exposto ou inoculado a algum agente, né? Também pede aqui detalhamento, e se vai ser extraído material biológico durante a execução do projeto, também é necessário detalhar. Aqui é um exemplo de um prontuário individual, né? De quais seriam os sinais, e ali com uma numeração de 0 a 3 para cada um desses sinais, para ele poder ter uma avaliação mais quantitativa se o animal está bem ou qual é o nível das condições de bem-estar do animal, né? Então, esses prontuários individuais, eles ainda estão sendo desenvolvidos, então é muito incentivado que as pesquisas façam isso e publiquem isso para a gente poder ter o maior número possível, né? A finalização da vida desse animal, o método de eutanásia também, a gente tem ali no CONSEA, nas resoluções do CONSEA, também a indicação para vários grupos, como que pode ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Então, é importante consultar essa legislação que te dá a segurança e o destino da carcaça após o experimento, né? Então, esse animal vai ter que ser incinerado, mas esse destino ele tem que ser descrito aqui, ou se ele vai ser todo utilizado para pesquisa, o material vai ser guardado para uma pesquisa posteriori, né? Então, é muito importante isso aqui. A legislação diz que a eutanásia deve ser feita por um técnico, uma pessoa responsável, capacitada para isso. Existe todo lá uma descrição de como que essa eutanásia deve ocorrer, deve ser com o máximo de respeito, né? Ela prevê que esses animais não sejam mortos todos ao mesmo tempo, eles sejam mortos individualmente, que haja um ambiente de conforto e que a injeção, né, principalmente se for feita por dose alta, né, de anestésico, seja feita de uma maneira bem tranquila e calma, para que o animal não tenha essa percepção de sofrimento no momento de morte. E que seja feito individualmente, para que os outros não percebam isso por cheiros ou por outros sinais, né? A gente entende, e a lei entende, que isso é extremamente desgastante para a pessoa que faz isso, né? Porque ela tem que demonstrar uma afetividade para um ser vivo que daqui a pouco ela vai matar. Então, ela prevê que a instituição também forneça apoio psicológico para essas pessoas que vão ter essa função de fazer a eutanásia nesses animais, que não é um processo fácil, né? E por fim, aqui, que eu tinha dito para vocês, o termo de responsabilidade, né? Então, importante aqui, né? Ler o que a gente está assinando e a preocupação, sim, da lei. Não é jogar a bola para o pesquisador, mas é oferecer um curso, essa era a nossa ideia aqui também, oferecer um curso de capacitação
que ele possa, de fato, assinar isso com responsabilidade, com integridade, entendendo que todo esse processo não é papel, não é burocracia, é de fato um momento de reflexão, é um momento de crescimento, é um momento de incorporação de uma perspectiva ética na sua pesquisa e de fato, que há como contribuir para que esse processo seja cada vez mais, seja mais fácil, né? E que traga, né? Benefícios para todos, né? Para o animal, para o pesquisador, para a instituição de pesquisa e para a sociedade, né? Sem dúvida nenhuma, nesse ponto, né? No caso da CELA, existem os formulários específicos para aulas, para pesquisas ou aulas que só usam peças anatômicas, ementa, pendências, cursos de extensão, relatórios, né? Então, pessoal, toda essa informação, toda essa legislação, vocês podem encontrar nesse material aqui, que são as normativas do CONSEB, né? Então, aqui tem a legislação, tem todos os decretos, tem todas as resoluções normativas, né? Está disponível na internet. A gente tem aqui as normativas para alguns grupos, né? Então, ratos, camundongos, coelhos. A gente tem alguma coisa para animais de clínica, cachorro, animais de produção, a gente tem para peixe, tem para anfíbio, tem para cobras, tem para alguns grupos aqui essas determinações. E pensando nessa formação, a gente da CEU aqui da PUC, a gente preparou essa coleção de ética em pesquisa, né? Então, é uma coleção que está disponível, vende aqui pela PUC Press, a nossa editora da PUC. Seria bem interessante vocês adquirirem esse material, porque eles vão servir bastante para vocês na vida de vocês como bioeticista. A gente fez assim, a gente tem um livro que é Ética em Pesquisa, geral, né, pensando em todas as questões envolvidas na pesquisa, nas questões éticas em pesquisa. A gente fez um livro para pesquisa em humanos, e aí a gente fez vários livros para pesquisa com animais. Então, a gente tem com pesquisa experimental, né? A gente tem com ética no animal no geral, a pesquisa experimental, animais na medicina veterinária, animais silvestres, né? E dentro desse livro, de uma forma bem didática, são apresentados todas essas questões que estão relacionadas com a ética na pesquisa e aqui com o foco nas pesquisas específicas, às vezes que não tem nem essas, não encontram nas normativas ainda esses elementos legais de como serem conduzidas, né? Convido vocês, então, a lerem esse material e terem esse material como apoio para vocês. Até mais, obrigada, né, por esse tempinho e qualquer dúvida, é só contactar.